Olá, pessoal. Eu sou a professora Alda Soares. Estou feliz de estar aqui com vocês. Vamos lá iniciar discussões sobre a unidade 1 do nosso fascículo. A unidade 1 tem o título Educação e Sociedade. Para a nossa aula, ela inclui os seguintes tópicos: a sociologia enquanto ciência, sociologia da educação para quê e os sociólogos em educação. Vamos lá, então? Nesta unidade, discutimos com ênfase o fenômeno educacional, entendendo como constitutivo das sociedades em geral, já que todas elas têm um ponto em comum: utilizam-se do processo educativo para sua própria constituição, renovação e perpetuação, fazendo uso da sociologia da educação como ramo da ciência que se ocupa dos processos sociais de ensino e aprendizagem. Falar da educação, pessoal, é falar da própria constituição e reprodução do sistema social. Afinal, é através do processo educativo que os homens aprendem a ser, a pensar, a conviver, a fazer e a perpetuar sua cultura, seus hábitos e valores, que são componentes da vida em sociedade. Para compreender o que eu estou falando, é importante fazer uso da área sociológica, isto é, da sociologia, e entendê-la como uma ciência que se ocupa dos fatos relacionados à vida em sociedade, a fim de desvendar a estrutura básica da sociedade humana, identificando as principais forças que mantêm os grupos unidos ou que os enfraquecem, e verificando quais condições transformam a vida social. Dentro da sociologia, temos uma área de estudo extremamente importante, a sociologia da educação. Para que serve então a sociologia da educação? Pensem aí, futuros professores. A sociologia da educação, pessoal, se ocupa dos fatos relacionados ao fenômeno educacional. Não esqueçam, atentando sobretudo para o sistema educacional em sociedades complexas, tendo a escola como um de seus principais objetos. Ademais, trata das funções sociais da escola, das relações educacionais em diferentes contextos sociais, da relação entre professores e alunos, da problemática da igualdade de oportunidades, da constituição de identidades, das transmissões de saber e de tudo que envolve o processo de socialização e de reprodução social e cultural. E então, pessoal, vamos entender o seguinte: olha só, o fenômeno educacional está em toda parte e por isso mesmo evoca tanto interesse. Por isso, há séculos pensadores se debruçam sobre o assunto, porque pensar em educação é refletir sobre o que é o homem, qual é a natureza da relação entre indivíduo e sociedade. As análises sobre relação entre educação e sociedade servem para nos fazer refletir: que homem temos hoje? Qual queremos formar? Que tipo de sociedade desejamos? E mais, projetar, pensar lá na frente, isto é, pensar sobre a sociedade atual e sonhar com uma sociedade futura. Vamos então conhecer os primeiros sociólogos que encararam essa discussão e deixaram seus postulados, que são importantíssimos não somente para a área educacional, mas para refletir sobre todos os aspectos sociais que os homens vivenciam, com destaque para as vivências dentro do sistema capitalista. Nesta unidade, falamos apenas de quatro teóricos basilares da sociologia da educação. Mas temos muito mais, brasileiros, inclusive, que pensam e analisam a nossa própria história da educação. Vimos aqui que, a partir das teorias de pensadores como Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber e Auguste Comte, a educação é considerada sob diferentes perspectivas como um fenômeno imprescindível às sociedades e também, em alguns casos, como parte de um projeto político de superação dessa mesma sociedade. Marx, em especial, é considerado até os dias de hoje extremamente atual. Afinal, ainda vivemos numa sociedade capitalista, com muitos dos vários conflitos relatados por ele. Por isso, a discussão marxista está sempre em alta. Em sua teoria, Marx afirma que a história da humanidade é calcada na história da incessante luta de classes, e através da construção teórica dos modos de produção, ele busca demonstrar como a história vem se desenrolando justamente a partir dos conflitos que essas classes vivenciam em cada momento histórico. É importante perceber que, apesar de uma ou de outra diferença, ou mesmo enfoque dos sociólogos vistos nessa unidade, existe um ponto de encontro entre as correntes teóricas. Qual é esse ponto?
O fato de que a educação constitui um processo de transmissão cultural de valores, normas, atitudes, experiências, imagens e representações, cuja função primordial é a reprodução do sistema social. Por isso, estudamos a sociologia da educação, para entender a estrutura, como os grupos se organizam e para onde caminham. Ao analisarmos esses pontos, poderemos entender as possibilidades e os limites do processo educativo. Turma, espero que vocês estejam gostando do conteúdo, assimilando as informações aqui repassadas. Vou deixar uma dica para quem desejar se aprofundar na compreensão da sociedade brasileira na formação do nosso povo. São 7 livros para entender a sociedade brasileira. O primeiro é o Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire, Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, Formação do Brasil Contemporânea, de Caio Prado Júnior, O Negro no Mundo dos Brancos, de Florestan Fernandes, O Povo Brasileiro, do maravilhoso Daci Ribeiro, A Ralé Brasileira, de Gessé de Souza e, por fim, Brasil, uma biografia da Lilia Morris Schwartz. Para finalizar nossa aula, deixo vocês com a seguinte pergunta: que tipo de sociedade você deseja formar? E aí, professor, professora? Pensem, analisem, reflitam e até a próxima aula. Até breve!